Recentemente, estudos foram divulgados onde mostram que cada vez mais crianças estão tendo problemas mentais. São números que chamam a nossa atenção como pai, como responsáveis, como pessoas que muitas das vezes convivem com muitas crianças. Preocupa também a psicologia essa retomada dessa questão onde as crianças, ao tempo que estão sendo crianças, estão desenvolvendo também problemas psicológicos? Sim. Uma em cada 5, né, tem sido observado recentemente que 1 em cada 5 crianças apresenta algum transtorno. Em termos de clínica, né, isso é uma observação da minha prática profissional. Em termos de clínica, eu recebo muitos ansiosos. Eu recebo crianças ansiosas, adolescentes ansiosos, adultos ansiosos, inclusive idosos ansiosos, né? Esse é o transtorno que mais se apresenta. Mas fora esse, tem uma gama que estão começando, iniciando tão cedo, né? Como a gente vê esse dado de 1 a cada 5, um crescimento de 200% na taxa de suicídio na adolescência, na infanto-juvenil, nos últimos anos. Então, é importante que a gente entenda que o meu filho... Como que eu faço para perceber que o meu filho está num sofrimento agudo, né? Qual é o ponto de procurar ajuda? É quando tem uma criança retraída, que chora por qualquer coisa, que se isola socialmente, que tem dificuldade de socializar com outra criança, né? É quando eu tenho uma criança que apresenta comportamentos violentos, por exemplo, né? Um dos comportamentos, por exemplo, criança que apresenta comportamentos violentos com animais, por exemplo, já pode sim ser um fator importante de ser trabalhado, né? Eu vejo muitos relatos de pais que dizem que os filhos não conseguem lidar com situações extremas. Um exemplo, quando tem alguma discussão na escola, aquela criança muitas das vezes apanha, outra criança ela já revida, já tem aquela criança que apenas absorve aquilo e não consegue se defender. Isso também encaixa-se nessa faixa etária de crianças que não estão sabendo lidar com situações adversas? Faz parte do processo crescer, né? Aprender, também adquirir recursos psicológicos para lidar com as situações frustrantes, né? Só que a gente começa a ter esse contato com a frustração na infância. É aquela criança, o coleguinha que não quer ser meu amigo, é o coleguinha que não quer dividir o brinquedo, né? Então, essas frustrações da infância, elas fazem parte. Você teve isso na sua infância, por exemplo, né? Então, quando eu falo essas situações, a gente sempre lembra um pouquinho da nossa infância. Quando eu não sou tão super protegido pelos meus pais, quando meu pai e minha mãe não me acostumaram a comprar essas minhas brigas, eu começo a adquirir repertório psicológico, né? Recursos psicológicos para lidar com os sentimentos negativos. Porque o que é negativo a gente não quer, né? Então, assim, raiva, tristeza, a gente não tem muita paciência de passar por esse tipo de sentimento. A gente quer mais se livrar disso, né? Então, lidar com essas frustrações, eu quero satisfação, eu quero me sentir feliz, e faz um pouco dessa venda midiática, a gente querer isso e querer agora, né? E a gente quer isso para os nossos filhos, então a gente não tem um pouco de paciência de perceber que é preciso que ele aprenda a lidar com determinadas situações na infância. Então, essa questão dele lidar sozinho com um coleguinha que não quer ser amigo dele, né? Essa questão dele conseguir lidar sozinho com um colega que não quer dividir o brinquedo, essa questão dele lidar sozinho com um colega que bateu, né? E dele entender o que ele deve fazer, é importante, é muito importante. Até essa questão do revidar é um ponto interessante, é uma pergunta recorrente. Eu devo ensinar o meu filho a revidar, né, a aprender a se defender? Eu acho que você não deve ensinar. Eu acho que ele vai aprender ao longo do tempo.
Porque as crianças, elas não conseguem compreender de uma forma geral. Quando algo acontece sem querer e quando algo acontece porque o coleguinha quis, né? O coleguinha bateu sem querer, o coleguinha bateu porque quis, e aí, às vezes, foge a percepção da criança, e se eu ensino que ele tem que revidar sempre, né? Ele vai revidar sempre. Então, aconteceu sem querer, eu revido. Ou aconteceu, eu revido, e isso vira um ciclo de revidação, né? E aí não é um ciclo que seja necessariamente saudável. É importante que a criança comece a perceber. Se eu acho que ele fez comigo e eu tenho que dar um basta, quando ele não suportar mais, ele vai dar um basta, da própria forma dele, né? Mas é importante que você diga, você não precisa ser amigo do colega que bate em você, né? E o coleguinha que bate, ele vai acabar percebendo o isolamento, vai dizer, esse meu comportamento não está legal, eu tenho que mudar, né? Então, faz parte desse processo, dessa dinâmica social da própria infância.